Então vamos lá, pessoal, muito bom dia. Espero que estejam todos bem. Vamos falar um pouquinho hoje sobre estatística de acidente. Agradeço você que está participando dessa aula remota, né, que pode estar interagindo conosco aqui através do chat, através do próprio microfone, né. Fiquem à vontade para que vocês, se quiserem contribuir, né, fazendo algumas colocações durante a aula. E você que está assistindo, né, essa aula gravada, agradeço aí por você estar acompanhando, né, desse formato remoto, estar se esforçando aí para poder acompanhar as aulas, né, mesmo que não esteja no horário aqui oportuno para poder assistir, mas você está assistindo aí a gravação que está disponível, assim como todas as aulas aqui no YouTube, tá bem? Então vamos falar um pouquinho sobre estatística de acidente, né? Então eu vou apresentar uma conceituação do que é estatística, do que a gente pode abordar enquanto profissional da segurança do trabalho em estatística, e justamente falar um pouquinho sobre acidente de trabalho também. Tá? Então, quando a gente fala sobre estatística, geralmente, né, as pessoas que não gostam muito de matemática, que não são muito fãs de matemática, torcem o nariz, né, não, é uma coisa meio indigesta, né? Mas a estatística de acidente ela é fundamental para o profissional da segurança para que ele apresente os resultados do seu trabalho, tá bom? Geralmente estatística ela não é somente cálculo, né? Ela também está ligado aí a interações, né, visuais aí de gráficos que vão apresentar os resultados do seu trabalho. Quando a gente fala sobre estatística, então, vamos entender necessariamente que a estatística, né, ela faz parte então da disciplina aí da habilitação técnica no nível médio em segurança do trabalho e por sua vez, né, a gente começa com a pergunta: a importância da estatística na segurança do trabalho, né? Qual que é a importância, qual que é a relevância para um técnico de segurança do trabalho conheça estatística, né? Como a gente estava falando aí, a gente precisa falar um pouquinho sobre números, né, sobre cálculos, mas acima de tudo ela tem uma parte fundamental na área de saúde e segurança para que a gente consiga apresentar os nossos resultados, tá bem? Então, primeiramente, entender que a estatística, no contexto de país, ela serve para dar um diagnóstico, né, para apresentar, estabelecer um diagnóstico sobre o número de acidentes de trabalho. Só para vocês terem ideia, a gente começou o Brasil, no caso, né, começa a medir o número de acidentes de trabalho, e em 1970 o Brasil é o país com maior número de acidentes de trabalho. Então, de uma maneira histórica, quando a gente fala então da quantidade de acidentes, o número de acidentes, em 1970 o Brasil foi o país que mais teve acidentes de trabalho no mundo, né? Então isso, muita gente, se for fazer a conexão aí nesse momento, em 78, né, 8 anos depois, surge aí a portaria 3.214, que ela fala sobre as normas regulamentadoras. Então, para a gente estabelecer um diagnóstico de acidentes de trabalho, foi fundamental levantar a quantidade de acidentes que nós tivemos em 70. Incrementaram conhecimento sobre a questão, né? Então, para a gente falar primeiramente sobre número, né, a gente precisa ter um dado relevante para poder questionar, e, consequentemente, melhorar as condições de acidente, né, de não gerar maiores acidentes de trabalho. Quando eu falo sobre aumentar aí o conhecimento sobre a questão, né, muitos de vocês já aferiram, né, já tiraram a pressão alguma vez, já mediram a pressão alguma vez, e a gente tem lá uma base que é considerada normal, que é a 12 por 8. A pressão 12 por 8, né, ela é considerada normal, mas é um número, né, um número lá da pressão diastólica, pressão sistólica, né, pressão alta e pressão baixa, a primeira e a segunda batida, e neste momento a gente está usando um dado relevante. Quando ela sobe de 12 por 8, significa que você tem uma pressão alta. Quando ela está abaixo de 12 por 8, significa que você está com uma pressão baixa. Então, quando eu falo sobre estatística, eu também tenho que ter um nível de comparação de uma certa normalidade, né?
normal é que não houvesse acidente, mas a gente hoje está acostumado com o novo normal, né? O normal é que tenha pelo menos um acidente no mês daquela determinada empresa. Mas vocês, enquanto técnicos, servem, né, vão servir para mudar essa realidade. Se você identifica lá que houve um acidente, de uma fratura no, no antebraço daquele trabalhador, é uma situação pouco comum dentro do ambiente de trabalho. Mas aí se ele teve um corte na mão, aproveitando que a gente já estudou lá sobre máquinas e equipamentos, se houve um corte na mão, muito provavelmente que aquela pessoa vá, ou outra pessoa, se tiver nas mesmas condições de trabalho do que aquele que foi acidentado, pode se acidentar novamente. Então, este dado, essa informação, ela serve aí para que você evite um novo acidente, tá bom? E também serve de intervenção e prevenções futuras, né, conforme os órgãos fiscalizadores. O Ministério do Trabalho, principalmente, ele retira esses dados, ele extrai esses dados, né, da própria estatística, ele começa a observar, olha, onde que há maior quantidade de acidente, né, em que região que ocorre maior quantidade de acidentes. Vocês devem observar quando a gente vê fiscalização no Ministério do Trabalho, ela está ligada geralmente a uma área concentrada, né, daquela região. Então vamos pegar a região aqui de Bocaina, Jaú, Franca, né? Essa região ela vai ser mais voltada à fiscalização da atividade com couro, por causa de sapato, por causa de roupa, tá bem? Então ela está mais ligado a essa atividade, né? E a gente sabe que essa atividade, ela, a intervenção dela principal é manual. Então, muito provavelmente, os acidentes vão ser todos relacionados a essa área, tá bem? Ainda falando sobre um contexto de país, existe uma avaliação e uma provável atualização dos graus de riscos. Quando a gente fala sobre grau de risco, pessoal, vamos lembrar que a gente tem lá o grau de risco 1 até o grau de risco 4. Então, o grau de risco 1 e 2 são os leves, né? São os que são considerados mais tranquilos, né, da perspectiva da segurança do trabalho, e o 3 e 4 são graus de riscos mais severos, tá bem? Então, se aquela empresa, a partir da sua atividade econômica e a partir da quantidade de número de funcionários, né, ela pode apresentar também um nível de acidentes maior, tá? Então, existe essa possibilidade dessa alteração de grau de risco, tá bem? Subsidiar aí a tomada de decisões, assim como os investimentos, programas do governo e orçamentos que são destinados, do governo federal, estadual, municipal. Uso pelo INSS ou do Ministério do Trabalho aí no enquadramento do risco da atividade. Então, quando a gente geralmente passa em perícia do INSS, né, a gente coloca lá o nome da empresa em qual a gente trabalha, coloca lá o número do setor que a gente trabalha, e é associado, né? A solda, por exemplo, o trabalhador ele vai ter uma maior quantidade de dor no pescoço por causa do uso da máscara da solda. O trabalhador de solda também ele vai ter maior contato com a radiação. Então, muito provavelmente, o médico do trabalho, lá, o médico do INSS, né, o perito do INSS vai fazer essa comparação, tá bem? E alertar os trabalhadores e a sociedade em relação ao número de acidentes. Num contexto de empresa, né, para que a empresa ela entenda a necessidade de fazer estatística, ela tem que estabelecer um diagnóstico sobre os acidentes de trabalho. Quando a gente fala sobre diagnóstico, essa palavra, ela procura uma causa, tá? A causa raiz daquele acidente, tá bom? Priorizar a intervenção de prevenções futuras. Então, quando a gente fala sobre prevenção ou intervenção, esse é o papel do técnico de segurança, mas a empresa vai querer levantar essas condições justamente para que elas priorizem, né, as intervenções futuras. Lembrando que a gente fala de empresa, a gente está falando de investimento também, tá, pessoal? Então, esse investimento ele precisa ser destinado de maneira mais sensata possível para que não invista de maneira errada e equivocada, tá bem?
e subsidiando, então, a tomada de decisões, conforme a gente falou, de investimento, programa de prevenção e o treinamento daqueles trabalhadores. A escolha do acompanhamento, né, da eficácia dos investimentos também, então, da pós do investimento, se uma empresa lá, ela coloca a barreira de luz numa máquina, investimento relativamente alto, ela vai querer ter uma visão se essa barreira de luz reduziu a quantidade de acidentes, tá bom, daquela máquina. Alertar a gerência, né, e a alta diretoria, medir o grau de segurança das instalações também. Então, de acordo com a quantidade de acidentes, vocês conseguem, né, pelo menos de maneira perceptiva, avaliar o número de segurança dessas instalações, daquele setor, ou, consequentemente, daquela planta, daquela empresa. E aí, por que estudar o acidente de trabalho, pessoal? As estatísticas de acidente, né, e acidentes de trabalho permitem registrar e analisar os dados referentes ao acidente de trabalho ocorrido na empresa, facilitando, portanto, a tomada das medidas preventivas ou corretivas, visando reduzir os riscos no local de trabalho. Quando a gente fala, por exemplo, de uma empresa metalúrgica, geralmente a gente está associando que a atividade manual, a atividade de trabalho ali com ferro, né, a atividade de trabalho com solda, com corte, ela vai ter riscos, acidentes com mãos, a gente pode ter uma ideia de lesões ali, corte contuso, lesões que são ocasionadas por trauma, e essas estatísticas elas precisam ser evidenciadas através de um levantamento para que justamente a gente consiga criar um diagnóstico estabelecendo aí um nexo de causa, né, uma relação do acidente com o ambiente de trabalho, tá bem? Então, você profissional da segurança do trabalho, precisa registrar e analisar os dados de cada acidente ocorrido nas empresas. Quando a gente fala sobre isso, pessoal, eu vou passar isso aqui, depois eu vou passar esse vídeo aí no grupo do WhatsApp, tá? Para a gente não carregar muito a aula e também aí para quem puder depois guardar esse vídeo aí. Eu acho ele bem engraçado, apesar de ele ser um desenho do Pica-Pau, ele é bem engraçado justamente porque ele fala sobre acidente. Os conceitos básicos de acidente, né, a gente precisa entender que o acidente ele é decorrente de uma atividade profissional, ou seja, ele tem relação com o trabalho. Ela pode ser gerada no trajeto, seja na saída de casa para a empresa ou do retorno da empresa para casa, tá bem? E também ela pode ser caracterizada e enquadrada, né, de acordo com o que a gente chama, né, de equiparação de acidente de trabalho, que é a doença profissional ou doença do trabalho também. A doença profissional, né, ela geralmente está ligada aí à atividade do trabalhador, tá? As mesopatias, né? E a doença do trabalho é o que a gente chama aí de tecnopatia. Então, quando a gente fala sobre acidente em si, ele pode ser considerado também um acidente de trabalho. E por isso, você, técnico de segurança, precisa monitorar a quantidade de acidentados ou a quantidade de pessoas, né, do seu ambiente de trabalho que apresentam atestados médicos e doenças relacionadas a doenças. Então, a gente serve então, como um órgão fiscalizador dentro da empresa através desses levantamentos estatísticos, né, consequentemente de, de dados relacionados ao acidente de trabalho. Quando a gente fala ainda sobre acidente, né, então a gente tem que lembrar as consequências do acidente, que é a perda material. Né, a gente tem um menos importante, né, o que acontece com a máquina, com a estrutura, com o prédio. Ela pode ter lesão sem perda de tempo, que são considerados acidentes leves. Tá? Lembrando, pessoal, que não existe acidentezinho bonito, né, ou acidentezinho feio. Às vezes a gente fala por uma questão de linguagem, né? Ah, eu vi um acidente feio, né? Nunca vi um acidente bonito. Todo acidente ele é feio, né? Ele tem uma lesão, ele tem uma incapacidade daquele momento,
E é um fato ali que ele não foi prevenido, né? Ele não foi previsto, né, que iria acontecer, tá bom? Existe a lesão sem perda de tempo, né, acidentes leves, podendo ocasionar uma incapacidade temporária de 1 ou mais dias, tá? Lembrando que isso é uma conceituação, tá, pessoal? Então, incapacidade temporária, de falar que um dia que o trabalhador não vá no trabalho é considerado uma incapacidade temporária. Ou se ele for afastado das suas atividades profissionais, em via de regra são 15 dias, né, pela empresa, depois disso ele é afastado pelo INSS, e aí muito empregador, muito dono de empresa, pensa assim, poxa, ele foi para o INSS, então estou tranquilo, né, eu não vou ter custo nenhum, não vou ter gasto nenhum. Mas já existe, né, desde 2007, as ações regressivas do INSS. São ações que o INSS entra na justiça contra a empresa para que ela apresente ali o, o que aconteceu num determinado acidente e exigindo, né, a reparação. Então o INSS ele não tem o dinheiro, né, ele já não tem tanto recurso como tinha no passado, e ele começa a destinar, a procurar exatamente quem causou aquele acidente. Se foi o caso da empresa, naturalmente aí ele vai fazer a cobrança, né, da empresa, e a empresa precisa comprovadamente apresentar ali subterfúgios, né, apresentar os seus dados estatísticos para que ele não tenha que retirar dinheiro do seu caixa para pagar o INSS, tá bem? E por último ali, né, nós temos ainda a capacidade permanente e nós temos depois na sequência o óbito, né, mas a incapacidade permanente ela já é classificada em parcial ou total. Por exemplo, uma pessoa que ela sofre uma amputação, né, do dedo, de um dedo indicador, por exemplo. Ela vai ter uma incapacidade temporária de mais dias e ela vai ter uma incapacidade parcial, tá bem? Ela perdeu ali a primeira falange do dedo, mas ela pode, né, no caso ele também ser total, tá bom? Ela pode ter uma incapacidade da perda efetiva daquele dedo, ou ainda especificamente da própria mão, tá bom? Quando a gente fala sobre parcial total, eu não posso deixar de citar, por exemplo, o exemplo da visão. Então, um trabalhador que sofre ali um trauma na região ocular, ele pode ter uma perda de visão parcial, tá bem? E aí ele pode também ter uma perda de visão total, tá bom? Então, imaginem vocês, né, na situação que a gente se encontra, né, de sair para trabalhar num dia normal, não retornar em casa sem ver a cor do céu, sem olhar o rosto dos nossos filhos, né? Sem saber exatamente onde a gente está, tá bem? Lembrando que outros sentidos nossos ficam aguçados, né? A audição, o olfato, o tato, né? Mas a visão, ela uma vez perdida, a gente não consegue melhorar, tá bem? E por último aí, a questão do óbito, que é a situação mais grave, né, de qualquer acidente, tá bem? Então, quando a gente fala sobre a questão do óbito, também é uma conceituação que o acidente foi extremamente grave, tá bem? E aí a gente tem que conhecer, então, né, nessa aula, né, o intuito dessa aula é a gente conhecer a nossa ABNT 14280, né, como a gente já falou isso nas aulas presenciais, existe norma para tudo, né? E no caso de acidente não é diferente. A ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela apresenta então uma norma técnica falando sobre o cadastramento de acidentes de trabalho e a classificação e seu procedimento. Então, toda vez que a gente vai emitir uma comunicação de acidente de trabalho, uma CAT, ou registrar esse acidente de acordo com o que é exigido, a gente precisa utilizar essa ABNT, tá? 14280. Ela está disponível na internet, eu tenho ela a versão em PDF, posso disponibilizar para vocês aqui no grupo do WhatsApp, vou deixar no link da descrição do vídeo aqui embaixo, né, quem puder vir na descrição aqui do vídeo, vou deixar o link aí para vocês fazerem o download também, conhecerem um pouco mais sobre essa ABNT.
tá? A gente vai passar alguns trechos dela aqui. Como vocês podem ver, ela tem 94 páginas, então não dá para a gente tratar dela numa sala remota, mas a gente pode perfeitamente aí baixar ela, ler. Ela vai ter algumas comparações, né, e algumas siglas aí que a gente vai estudar também, né, ao longo dessa aula. O conceito básico de acidente, né, de acordo com a ABNT 14280, o acidente com perda de tempo ou lesão incapacitante é aquele acidente que impede o trabalhador de retornar ao trabalho no dia útil imediato ao do acidente do qual decorreu, né, decorra a lesão que resulte em uma incapacidade temporária ou incapacidade permanente ou até mesmo a morte. Então, quando a gente fala de um acidente, pessoal, lembrando que tudo na nossa legislação, né, no que diz respeito ao acidente, ela deve ser avaliado, né, por um profissional médico do trabalho da empresa, né, ou se não encaminhado a, a um local específico para que haja esse atendimento. Então, a gente vai ver sobre isso lá na disciplina de legislação de acidentes de trabalho, mas o acidente de trabalho, de acordo com a Lei 8.213, lá de 91, é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, né? Ou ali na situação no qual o trabalhador ele está se deslocando para a parte profissional, para o local da empresa. Tá? E ainda, né, ele pode ser provocando uma lesão corporal, né, ou uma perturbação funcional que cause a morte, né, e a perda, redução permanente ou temporária da capacidade de trabalho. Também essa é a definição clássica de acidente de trabalho, mas de acordo com a ABNT 14280, foi falado tudo isso lá da Lei 8.213 de 91, mas que apresenta ainda algumas outras situações, né, que fala que o trabalhador impede, né, o trabalho retornar no trabalho do dia útil imediato ao do acidente. Então, quando a gente pega essa situação e essa definição básica aqui, o acidente de trabalho, ele sempre vai ter perda de tempo ou lesão incapacitante. Tá? Então, como vocês podem ver, quando a gente fala sobre perda de tempo, muitos de vocês estão aí, assim como eu aqui, há 2 meses em casa. Não é fácil ficar 2 meses em casa. Imagina acidentado, tá bem? Imagina tendo seus recursos financeiros reduzidos. Tá? Então, a gente está entendendo um pouquinho dessa dinâmica, né, quando acontece um acidente. Lembrando, obviamente, pessoal, que a gente está em casa nesse momento por uma questão sanitária, né? Então, é por uma questão de achatamento dessa curva, né, dessa epidemia. Mas quando a gente fala especificamente sobre acidente de trabalho, ela geralmente tem uma causa, né, que é o acidente, e ela pode gerar ali uma futura lesão incapacitante, temporária, permanente ou até mesmo a morte, tá bem? Sendo assim, então a gente começa a entender que o acidente ele pode ser dividido da seguinte forma: acidente sem perda de tempo, né, que é uma lesão sem afastamento, e no outro caso, acidente cuja lesão não impede que o trabalhador retorne ao trabalho no dia imediato ao do acidente. Acidente sem perda de tempo, tá? São situações bem banais, situações bem atípicas de uma situação normal de acidente, mas supõe que o trabalhador ele está se deslocando para a empresa, né, e ele escorrega lá na moto, né, ele acaba escorregando numa poça de óleo, num areião, e ele acaba tendo uma queda. Tá? É um acidente. Mas se ele se levantou, né, viu lá a situação da moto, e conseguiu chegar no trabalho no horário adequado, lá um pouquinho atrasado, isso é um acidente sem perda de tempo, não houve afastamento. Mas não significa que ele não deve ser registrado. Não significa que o trabalhador, enquanto funcionário da empresa, ou seja, ele responde
né, pelos seus deveres, né, muitos sabem aí que a gente tem diversos direitos. Ah, eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo. Mas você também tem o dever de informar, tá bom? Então o trabalhador ele deve informar que ele sofreu uma queda, justamente para que se ele comece a passar mal dentro da empresa, as pessoas saibam, né, que ele sofreu uma queda, que ele porventura bateu a cabeça, tá bem? Por mais que ele levantou e saiu andando de moto depois, eu preciso de um histórico, eu preciso de uma investigação e eu preciso, acima de tudo, registrar esse acidente e dar o devido atendimento ao trabalhador. E também existe aí o acidente cuja lesão não impede que o trabalhador retorne ao trabalho no dia imediato ao do acidente. Então suponho que novamente aí o nosso funcionário ele está andando de moto e bateu numa caçamba, tá parado, ele bateu num carro parado, ou ele foi atingido por outro carro. Ele é levado, encaminhado ao hospital, ele vai passar por uma série de exames ali, fazer uma cirurgia, por exemplo, e no dia seguinte ele não vai estar no ambiente de trabalho porque ele está afastado. Tá? Ele está no seu hospital, ele está sendo atendido. Então, esse é um tipo de acidente no qual impede que o trabalhador retorne ao trabalho no dia imediato ao do acidente, tá bem? De acordo com a conceituação aí da ABNT 14280. Os dias perdidos, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, e os dias de afastamento de cada acidentado, contando a partir aí do primeiro dia do afastamento. Então, quando a gente fala sobre dias perdidos, pessoal, são os dias que são contabilizados aí para abertura de acidente de trabalho. Conta-se então domingos e feriados também, tá? Independente se a empresa não abre de domingo, se ela não trabalha de sábado ou feriado. São os dias corridos, tá bem? Quando a gente fala então sobre acidente, começa, né, a contar a partir do dia do acidente, tá bem? Então a pessoa ali, ela sofreu um acidente, ela bateu lá de moto, né, ou ela teve uma prensagem ali na sua própria mão. Aquele dia, a partir do evento que a prensa pegou na ponta do dedo dele, a partir do dia que ele se perfurou com uma agulha, a partir do dia que ele bateu a sua moto, aquilo, a partir daquele ali, é um evento novo. E esse evento, ele é considerado como um acidente de trabalho e deve ser contabilizado como dia perdido. Chega-se lá então na conclusão que o trabalhador trabalha à noite, né, e na terça-feira às 11h59 ele sofreu um acidente, né, então começa a se contar naquele terça-feira às 11h59. É um dia de trabalho, tá bom? É um dia que ele deveria estar trabalhando, que ele não pôde trabalhar devido a um acidente. Sendo assim, é a partir dali que começa a contar a quantidade de dias afastados e ainda a quantidade de dias que ele precisa ser atendido, né, pelo INSS ou ser atendido pela própria empresa. A empresa precisa fazer esse cadastramento desse acidente, informando o INSS e tendo ainda como, dentro do seu contexto, né, tendo ali o que a gente chama aí de investigação de acidentes, tá bem? Então, numa perspectiva bem racional, a partir do momento que há o acidente, né, ele deve começar a ser investigado e deve ser cadastrado, tá bem? Então, falando um pouquinho mais sobre os conceitos básicos, né, eu tenho que conhecer as entidades que estabelecem índices estatísticos, né, quais são as entidades, né, que elas começam a levantar e exigir a realização de estatísticas de acidente. Primeiramente, o próprio INSS. O INSS ele pede, né, ele levanta ali o caso das lesões e doenças ocupacionais. Então, toda lesão ou doença ocupacional ele precisa ser informado para o INSS. Se ela trabalha, por exemplo, com orçamento da União, se ela recebe ali um dinheiro da União para repassar aos trabalhadores acidentados através de um imposto, eu preciso saber a quantidade de lesões e a quantidade de doenças daquela determinada região, ou ainda,
né, saber qual que é a ocorrência maior de lesões e doenças, né, naquela região. O Ministério do Trabalho, através da NR4, né, que é onde fala sobre o SESMIT, é fundamental o SESMIT preencher o quadro 3 e o quadro 4 da NR4, tá bem? A gente vai ver isso de maneira remota, depois a gente vai estudar um pouquinho mais isso de maneira presencial, porque é um papel do técnico de segurança, de maneira mensal, preencher um relatório, né, preencher um quadro e apontar lá a quantidade de acidentes ou de doenças ocupacionais, tá? É uma exigência do SESMIT, é uma exigência da NR4, e existe dentro da NR4 uma tabelinha para a gente seguir, que é esse quadro 3 e o quadro 4, tá? Você pode fazer de uma maneira um pouco mais elaborada, você pode fazer através de gráficos, você pode apresentar de uma série de formas, mas com base nesse quadro 3 e quadro 4 aí da NR4, tá bem? Então, toda vez que a gente conversar sobre isso aí, lembrem do quadro 3 e do quadro 4 da NR4, que fala sobre estatística de acidente. Antigamente, pessoal, muito antigamente, lá na minha época, quando eu era técnico em segurança, 10 anos atrás, a gente precisava preencher isso e levar presencialmente, né, ao Ministério do Trabalho todo final de mês. Então, acabava agora, por exemplo, quando acabou o mês de maio. Até o dia 5 de junho, eu precisava apresentar ao Ministério do Trabalho de maneira física, né, protocolar lá, levar a documentação no Ministério do Trabalho, né, fazer o protocolo, né, receber o carimbo ali de entrega, guardar uma cópia comigo e deixar uma cópia no Ministério do Trabalho. Então, esse era o papel do técnico de segurança no passado. Hoje em dia, o que a gente recomenda, né, e até o Ministério do Trabalho, ele não precisa mais ele já não pede mais essa obrigatoriedade de receber esse documento, mas ele pede para deixar atualizado, né, e guardado ali com o técnico de segurança, o responsável da segurança do trabalho, para que numa fiscalização ele tenha acesso, tá bem? Ele quer ver quando ele estiver na empresa, tá bom? Então, o que mudou é a forma de arquivamento de apresentação, né? Então, o quadro 3 e o quadro 4, ele deve ser feito e deve ser mantido arquivado ali dentro da empresa. Falando ainda sobre as entidades aí, nós temos algumas questões de classes, né? Então, por exemplo, quando eu falo sobre a própria classe do técnico de segurança, né, nós temos uma seção de classe aí voltado aos profissionais de segurança, que eles podem solicitar os acidentes daquela determinada empresa e a gente precisa apresentar isso para eles. E pessoal, vamos por associação aí, né? A gente quer facilitar a vida dos técnicos de segurança, que você que está ouvindo essa gravação ou você que está participando dessa aula. É muito mais fácil você ter isso feito, né, guardado, do que a pessoa estar na sua frente e pedir os índices estatísticos dos últimos 6 meses. E você tem que fazer tudo na mão ali, pegando a quantidade de acidente, abrindo arquivo, pegando pasta, pegando abertura ou não de CAT, tá bem? Neste momento, pessoal, é uma coisa legal a gente conflitar, que o próprio Ministério do Trabalho ele já sabe a quantidade de acidentes que teve. Porque se você abrir o CAT, se você comunicou a INSS, automaticamente o Ministério do Trabalho é informado. Então, como que você pode apresentar, por exemplo, 10 investigações de acidentes, sendo que teve 15 acidentes de trabalho? Tá? Então, isso cabe à reflexão, né, antes de mais nada, para que a gente faça o nosso trabalho de maneira coerente, tá? E, acima de tudo, ser responsável enquanto profissional para que a gente não seja pego de surpresa, tá bem? E por último aqui os sindicatos da própria categoria. Então, por exemplo, os metalúrgicos, eletricitários, é, os, o sindicato daquela região pode exigir daquela empresa a quantidade de acidentes para que ela faça um comparativo entre empresas,
né, do mesmo porte ou da mesma quantidade de funcionários. Então, numa perspectiva bem classificatória, né, eles vão analisar qual que é a empresa que está levando em consideração a segurança do trabalho de maneira mais séria, tá bem? Então, isso é um indicador também que pode ser solicitado pelos sindicatos. Conrado, eu tenho a obrigação de entregar esses dados, como a gente sempre vai vai orientar os alunos, de maneira transparente, sim. Né? Você deve entregar isso para o sindicato, deve entregar para a associação de classe, deve entregar para o Sereste, por exemplo, que aqui nós temos em Araraquara, é um centro de referência em saúde do trabalhador, tá bem? E o Ministério do Trabalho e principalmente o INSS, tá? De uma maneira bem técnica aí, eu falando para vocês, entreguem, porque esses dados eles são da empresa, né, eles devem passar aí por um aval, né, do seu superior, né, quando você estiver trabalhando quanto técnico, deve passar por um respaldo de alguém que trabalha acima de você, vamos falar assim, mas sim deve chegar na mão de quem precisa, tá bem? Então, onde a gente fala sobre essa obrigação, né, só vou passar isso rapidamente, lá no item 4.12, na linha 1, fala ali sobre a necessidade, né, do técnico em segurança do trabalho registrar mensalmente os dados atualizados de acidentes ou doenças ocupacionais, tá bem? Vou pular essa parte aqui, mas quem quiser ler lá a NR4 depois, pode ficar à vontade falando sobre isso. Quando a gente fala então da obrigatoriedade que eu falei, né, que eu fazia isso lá em 2007, 2008, né, antigamente os CESBITs precisavam protocolar, né, o quadro 3, o quadro 4, o quadro 5 e o quadro 6 da NR4. Mas desde 2015 não é mais obrigado, tá bom? Desde 23 de dezembro de 2014 não é mais obrigado, tá bem? Então atentem-se aí esse questionamento, né? Isso aqui principalmente é a perguntinha de concurso, né? Precisa protocolar o quadro 3, quadro 4, quadro 5, quadro 6 da NR4? Não, não é mais necessário, porque o Ministério do Trabalho já deixou uma portaria lá em 23 de dezembro de 2014, não exigindo mais essa necessidade de levar esses dados para o Ministério do Trabalho. Bem? O quadro 3, pessoal, é esse aqui. A gente está tendo o primeiro contato com ele hoje, né? Mas é basicamente o que apresenta ali, ó, o setor, né, onde houve acidente, número absoluto de acidentes, número de afastamento, né, inferior a 15 dias, número com afastamento superior a 15 dias, número de absoluto sem afastamento, o índice relativo, né, o IR total de funcionários, a quantidade de acidentes de acordo com o número de empregados que você tem, o dia / homens perdidos, né? Isso aqui a gente vai falar um pouquinho mais de maneira técnica aqui ao longo da aula, principalmente na próxima aula. A taxa de frequência, óbitos e avaliação da gravidade. Tá? Isso existe uma métrica, né? um cálculo para isso. Né? Você coloca ali a responsabilidade, a assinatura e a data que você fez, né, esse quadro, o preenchimento desse quadro. Tá bem? Lembrando que ele é mensal. Né? Então, se você acabou o mês de junho, né, o mês de maio agora que nós acabamos, começou o mês de junho, você deve preencher ali com todos os relatos, né, de acidentes que você teve ao longo de um mês, tá bom? O quadro 4, né, ele fala já sobre doenças ocupacionais. Ele é um pouquinho mais desagradável de ser preenchido, justamente porque eu preciso ter um respaldo médico, né, do tipo de doença, número de casos, setores de atividades / portadores, né, número relativo de casos, um percentual de empregados, número de óbito, número de trabalhadores transferidos para outros setores e o número de trabalhadores definitivamente incapacitados. Então, quando eu pego essa planilha específica, esse quadro específico, eu ainda preciso codificar, né, por setor. Então, setor de embalagem, setor montagem, setor planta,
né? Então, tudo isso eu tenho que apresentar dentro desse quadro, eu tenho que ter ele de maneira montada, né? Eu preciso preencher esse quadro antes de tudo. E aí, de acordo com a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, eu preciso, enquanto técnico em segurança, realizar um cálculo de 3 indicadores: a frequência, a gravidade e a taxa de incidência, né? Frequência, pessoal, é aquele fato, né, que ele se repete. Então, quando a gente fala sobre frequência, né, de acidentes de trabalho, é com que frequência, né, o acidente vem acontecendo. Tá? Frequência é uma forma habitual, né, que as pessoas aí têm de levar em consideração o número de ocorrências que ele está acontecendo. Então, quando a gente fala sobre frequência de acidente de trabalho, eu levo em consideração que há uma taxa de frequência e aí a gente vai fazer um cálculo para chegar na quantidade de acidentes que ocorrem, tá bom? Dentro daquela empresa. Quando eu falo ainda, né, sobre a gravidade, eu estou falando especificamente dentro da nossa ABNT, né, eu falo sobre a frequência da gravidade de acidente de trabalho, o quão grave foi aquele acidente. Tá? E não é na perspectiva de acidente feio ou de acidente bonito. Né? A gravidade a taxa de gravidade no ambiente de trabalho, de acordo com a NBR 14280, ela pega, né, o tempo de horas trabalhadas, né, de exposição a que o trabalhador foi exposto, né, o tempo que ele ficou exposto, e eu faço ali um cálculo, né, para saber a quantidade de horas, né, que ele passou em exposição ao risco, e aí eu vou achar uma taxa de gravidade, tá bem? E por último ali, né, a taxa de incidência, né, que eu falo sobre a taxa de incidência de acidente de trabalho, ela está ligada, né, naturalmente aí à frequência e à gravidade, mas a taxa de incidência, né, de acidente de trabalho, ela está ligada acima de tudo à, à quantidade, né, que a expressar a relação, né, das condições de trabalho à quantidade de trabalhadores expostos àquelas condições. Né? Então, é um indicador de intensidade no qual acontecem os acidentes de trabalho. Esses principais indicadores, eles estão ligados aí à nossa NBR, né, 14280, que fala sobre o número de acidentes de trabalho, mas é uma recomendação da Organização Internacional de Trabalho. Então, a Organização Internacional de Trabalho, um departamento que fala sobre saúde e segurança do trabalho, ela tem ali nos seus dados a frequência, a gravidade e a taxa de incidência de cada setor, de cada país, né, que obedece aos tratados da OIT, tá bom? E aí eu preciso entender também esse conceito de HHT, tá? Hora homem trabalhado, tá bem? Quando a gente fala sobre horas homens trabalhadas, né, o HHT é um cálculo de horas homem de exposição ao risco. Né? Então, as horas barra homem são calculadas pelo somatório de horas de um trabalho de cada empregado. Por exemplo, 30 trabalhadores, se a gente pegar 30 trabalhadores, eles trabalham 220 horas por mês, né, a quantidade de horas homem, né, vai ser de 6.600 horas homem por mês, tá bem? Eu pego lá 30 trabalhadores vezes 220 horas, né, eu tenho 6.600 horas homem. Esse 30, pessoal, essa quantidade de horas de trabalhadores, né, essa quantidade de trabalhadores, ela vai ser retirado lá do setor de recursos humanos da empresa. Qual é a quantidade de funcionários que há naquela empresa, tá bem? Naquele setor específico. Tá? Lembrando aqui, pessoal, que somente a questão estatística, né, leva essa quantidade de horas homem trabalhada.
Se existe um setor que trabalha 10 homens e 4 mulheres, é hora homem trabalhado. Se existe lá, né, uma indústria de confecção, por exemplo, bem famosa aqui na cidade, que predominantemente tem mulheres, continua sendo hora homem trabalhado, tá bom? Então é só uma questão de nomenclatura, tá? Justamente por causa que a gente obedece a NBR 14280. Então, se você tem esse percentual de trabalhadores daquele setor, eu preciso multiplicar a quantidade de horas trabalhadas naquele mês. Em média, pessoal, a gente fala aí de 220 horas, que é a quantidade de horas que o trabalhador pode trabalhar ao longo de um mês, tá bem? Mas sabe-se também que o permitido que ele pode fazer de hora extras são 2 horas extras a mais por dia. Então, se o trabalhador trabalha lá 7 horas por dia, ele pode trabalhar até 9, né, porque é o máximo que ele pode fazer. Lembrando que isso tem que ser computado também. No melhor dos mundos, né, os trabalhadores trabalharam 220 horas. Então, eu vou fazer esse cálculo de multiplicação, né? Eu pego lá as 30 homens, né, vezes 220, vai dar lá as 6.600 horas homem, tá bem? Esse é o cálculo aí que eu começo a entender um pouquinho, tá, para encontrar a, a, um, um indicador, né, eu vou precisar dele para fazer esse cálculo das taxas de gravidade, taxa de acidente e taxas de incidente também, tá bom? Então, essa é a fórmula aí, né? 30 vezes 220 igual a 6.600 HHT, horas homem trabalhadas. Vamos pegar um exemplo aqui para a gente encerrar essa primeira parte da aula. O setor A, ele tem 18 trabalhadores e trabalharam 220 horas. O setor B, 5 trabalhadores e 220 horas. O setor C, 4 trabalhadores e trabalharam 182 horas. E o setor D, 3 trabalhadores trabalharam 160 horas. Essas 182 e 160 horas, pessoal, podem ser o caso de trabalhadores que ao longo de um mês trabalharam um pouco menos, tá? Quem vai ter exatamente essas informações de horas trabalhadas é um setor de recursos humanos, mas geralmente está associado ali às 220 horas, tá bem? Então eu faço esse cálculo aqui, ó, o setor A trabalhou 3.960 HHT, né, horas homem trabalhados. O setor B, 1.100 HHT, 720 horas homem trabalhado e 480 horas homem trabalhado, tá bem? Sendo assim, pessoal, a gente para a nossa aula por aqui. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa minha explicação que está sendo gravada aqui, se quem quiser assistir novamente a aula, ou se quiser a gente tira dúvidas também aqui ao longo assim que eu encerrar a nossa aula, mas para a gente entender que principalmente é um cálculo de multiplicação do número de trabalhadores de acordo com as horas trabalhadas para encontrar o número de horas homem trabalhadas. Esse cálculo ele é utilizado também para você falar sobre a incidência ali, falar sobre a utilização de uma máquina, por exemplo. Então, quando você geralmente pega uma máquina de retroescavadeira, uma coisa assim, tem lá a quantidade de horas que ela ficou trabalhando, né, ao longo de um mês, independente da quantidade de pessoas que utilizaram ela, tá bem? Então, esse cálculo aí é mais ou menos uma multiplicação estimada para a gente encontrar a taxa de gravidade, a taxa de incidência e a taxa de frequência nas estatísticas de acidente, tá bem? Deixa eu ver se entrou mais alguém aqui na nossa aula. Nós estamos aqui com 4 alunos, né? 3 alunos, na verdade, Elisângela, o Kleber e a Vanusa, né? Ver se tem alguma pergunta aí de vocês aqui no chat, ou se não, se vocês quiserem fazer algum questionamento aqui, podem ficar à vontade, pessoal. Pessoal, tudo bem?
Vocês têm alguma dúvida? Tudo sim, professor. Então tá bom, posso encerrar a nossa aula aqui agora. Aí na sexta-feira a gente finaliza essa primeira parte de introdução à estatística de acidente, tá bem? Ok. Pessoal, você que acompanhou a nossa gravação aí, muito obrigado, né? Até a nossa próxima aula.